Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai amado, Senhor, obrigado, meu Deus, por essa manhã e por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez durante essa semana. E obrigado por tudo que nós vamos passar durante essa que está começando. Pai, nós cremos que será a melhor semana das nossas vidas até agora. Pai, nós temos fé, ó Deus, que essa semana vai ser uma semana onde coisas, milagres vão acontecer em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, age em nós. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua proteção, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Passaram bem a semana, graças a Deus. Semana abençoada. Lutando e vencendo. Como diz a música, rompendo em fé, né? Rompendo em fé. Muito bem. Hoje nós vamos começar mais uma carta. E está acabando, hein? Nós vamos falar hoje de Timóteo, depois tem Tito, e nós aí encerramos o estudo de todas as cartas do apóstolo Paulo, porque Hebreus nós não sabemos o autor. Então, as cartas que tem como autor o apóstolo Paulo, nós vamos estudá-las todas. Uma grande oportunidade que nós tivemos durante esses praticamente 2 anos, porque nós iniciamos em novembro de 2018. Novembro de 2018. E aí, em novembro agora de 2020, vai fazer 2 anos. 2 anos para nós estudarmos, porque eu estou colocando novembro, porque ainda tem essas 2 cartas, né? Nós vamos chegar perto de novembro. E aí, nós estudamos versículo por versículo o que Paulo deixou para as igrejas que ele implantou. Orientações para os membros, para os líderes, igrejas ricas, igrejas pobres, igrejas em locais extraordinários, cidades importantes demais, igrejas também pequenas, em locais não muito importantes. E o evangelho se estendeu por toda essa região e pelo mundo inteiro. Nós vimos que Paulo começa a pregar na Ásia, depois ele tem uma revelação de Deus para começar a pregar na Europa. Então ele prega na Europa, ele começa a missão ali evangelística dele, o evangelho se estende pela Europa afora, influencia todo o Império Romano, que nessa época o Império Romano tinha deuses pagãos. Depois, todo o Império começa a entender e se render a Deus, e posteriormente acontecem outras coisas também. Enfim, o apóstolo Paulo dá início ele é um dos precursores do crescimento do Evangelho no mundo. Então, ele não fazia isso sozinho, ele tinha acompanhantes. Ele tinha co-pastores, e um deles era Timóteo. Timóteo foi um homem que andou junto com o apóstolo Paulo, lado a lado, ajudou a implantar muitas igrejas. No final, né, quando o ministério apostólico de Paulo ele vai se encerrando, Timóteo ele fixa a residência em Éfeso. Nós estudamos sobre a igreja em Éfeso, uma cidade, as características. Então, Timóteo, quando ele está em Éfeso, fixo ali, pastoreando a igreja lá, é onde o apóstolo Paulo vai escrever essa primeira carta para ele. Então, foi um homem que andou junto com o apóstolo, sofreu perseguições junto, teve junto em muitos sofrimentos, e nós vamos ver o cuidado que o apóstolo Paulo teve
com esse jovem. Ele iniciou o evangelho, ele iniciou a cruzada com o apóstolo Paulo, essas missões ainda jovem, tá? Muito bem. Antes de nós começarmos em Timóteo, vamos ler o texto em Atos, no capítulo 14. Porque Atos é o livro que conta para nós o início da igreja. Por isso que chamam os Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram depois da morte de Jesus. E nós vamos falar um pouco, antes de nós começarmos a carta, sobre o contexto histórico dessa relação entre Paulo e Timóteo. O título do capítulo fala em Icônio. Icônio é o nome de uma cidade. Essa cidade, Icônio, por que ela é importante para nós hoje? Porque Timóteo, ele nasceu numa cidade que chama Listra. Essa cidade, ela fica a 30 quilômetros de Icônio. Então, essa passagem que Paulo teve por essa cidade foi na sua segunda viagem missionária. Significa que na primeira viagem missionária dele, Timóteo ainda não estava com ele. Então, na segunda viagem missionária, Paulo passa por essa cidade, Icônio, e Timóteo é natural de Listra, uma cidade que fica a 30 quilômetros, é como se fosse formiga com arcos. Aí, o apóstolo Paulo iria pregar em Formiga, muitos de Arcos iriam lá para ver o apóstolo pregar. Então foi isso que aconteceu na época. Essa cidade, ela ficava ali na região, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vimos que é uma região, a região da Galácia, que fica na Turquia. Então Timóteo é natural de Listra, que é uma cidade turca. Então, como o apóstolo Paulo, Timóteo também é turco. E outra, Timóteo, ele também é judeu por ser filho de mãe judia. Nós falamos domingo, eu vou repetir. Quando a pessoa é filho de mãe judia, ele é judeu. Então, não tem conversa. É filho de mãe judia, é judeu. Se é filho somente de pai judeu, pode ser ou não judeu. Aí já não é certo que essa pessoa é um judeu. Timóteo era judeu porque ele era filho de mãe judia e o pai era grego. Então ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Então a maternidade dele o caracterizava como judeu. Nós vimos que Paulo é filho de pai e mãe judeu. Paulo se declara autêntico hebreu. Vocês lembram quando nós estudamos isso? Então Timóteo, ele tem um pouco das características natalinas de Paulo. Timóteo é judeu, Paulo também. Timóteo é turco, Paulo também é. Então fica aquela história, é o seguinte, nessa primeira viagem missionária do apóstolo, a gente imagina que esse jovem Timóteo ouviu falar do apóstolo Paulo e de repente tinha até o apóstolo Paulo como uma referência de vida, porque Paulo era doutor na lei, é judeu, cidadão romano, daquela região turca. Então nós podemos um pouco imaginar isso também. E em Atos 14 vai falar dessa passagem do apóstolo Paulo nessa cidade próxima à cidade natal de Timóteo. E diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Então, eles entraram nessa cidade e foram à sinagoga judaica. Eles tinham, como nós dizemos hoje, eles tinham a oportunidade na sinagoga judaica por serem judeus e doutores na lei. Principalmente Barnabé, quando você lê o livro de Atos, Barnabé em Antioquia era um dos chefes da sinagoga.
Então Barnabé era muito respeitado em todas as sinagogas que tinham naquela região. Aliás, quando começou a cruzada evangelística do apóstolo Paulo, quem era o principal era Barnabé. Paulo era em segundo plano. No decorrer do tempo é que Paulo passa a assumir esse papel protagonista nessa missão evangelística. Então ele diz que eles foram à sinagoga. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Naquela época, se pagava 2 tipos de impostos. Se pagava imposto para Roma, para o império, e pagava um imposto caríssimo também para os líderes judeus. Então, a pregação do apóstolo Paulo, além de afrontar uma cultura religiosa que o judeu tinha, de povo eleito, de nação eleita, a pregação do apóstolo Paulo feria esses princípios. Além de ferir os princípios religiosos e culturais, feria também o capital. Por quê? Porque se o pessoal convertesse e deixasse de pagar tributo aos judeus, os líderes das sinagogas iriam perder a arrecadação, e eles viviam com muitas regalias. Então, a pregação do apóstolo, essa conversão que existia de gentio e judeu, afetava em todos os sentidos os judeus nas sinagogas, por isso que perseguiam demais a ele. Então, versículo 2, os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, corajosamente. Tem que ter coragem, porque, como eu disse, afetava tudo. Que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Olha que bênção, irmãos. Eles estavam em Icônio pregando, e não só anunciando que Jesus havia ressuscitado, e que agora não existia mais essa questão de povo eleito. Agora era quem tivesse fé e cresce, tinha a vida eterna e tinha todas as bênçãos prometidas a Abraão. Essa era a mensagem. E além disso, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé faziam sinais e maravilhas no meio deles. Muito bem. 4. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Aí começou o problema. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Então Paulo pregava, realizava ali em nome de Jesus sinais e maravilhas, ele e Barnabé. E estava havendo da outra parte uma conspiração para apedrejar e matar os dois. Enquanto eles faziam, diz a palavra de Deus, a obra de Deus corajosamente de um lado, do outro, eles estavam armando um cerco para matar os dois. O que acontece? Não é porque a gente está aqui na escola, a gente estuda a Bíblia, mas é bom também a gente falar um pouco do que ela representa para nós. Não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, fazendo aquilo que Deus determina, realizando milagres em nome do Senhor, que nós estamos livres de pessoas conspirarem e querendo nos matar. Porque de repente, vem em nós um sentimento, fala, mas puxa vida, por que isso acontece comigo? Sendo que eu estou na igreja, sou crente firme, faço tudo, estou fazendo o que Deus quer. Ele estava fazendo o que Deus queria. Mas mesmo assim, isso não era uma coisa que ele vivia. Amém? Então não existe isenção. Quando nós aceitamos a Jesus, a neutralidade espiritual na nossa vida, ela não existe mais. Você aceita Jesus, você entra numa guerra espiritual. Essa é a verdade.
A diferença é que nós temos a certeza da vitória. Então, eles conspiravam para apedrejá-los. Quando eles souberam disso, Paulo e Barnabé, o que eles fizeram? Enfrentaram em nome de Jesus? Não. Eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Paulo esteve na cidade natal de Timóteo. Nós estamos lendo tudo isso aqui para nós vermos o seguinte, que a conversão de Timóteo, ela aconteceu nesse período aqui, quando Paulo estava nessa situação de morte. Ele fugiu. E onde ele fugiu? Para Listra e Derbe. Ele esteve na cidade onde Timóteo nasceu. Ele está ali na Turquia. Continuando, em Listra, pronto, ó, agora chegou. Ele encontrou com Timóteo, provavelmente aqui. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Quem ama a palavra de Deus aqui? Eu amo a palavra de Deus. Como é bom ler a Bíblia, né? Olha para você ver. Paulo viu que ali tinha um paralítico. Paulo viu também que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Saltou. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. É a língua da cidade, da região lá. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Gente, o que a Bíblia diz aqui é que eles fugiram para Listra. Lá eles curaram um paralítico pela fé que o paralítico tinha, em nome de Jesus. Não havia poder neles, havia poder na fé que a pessoa tinha e Deus em curar. Só que aí o povo da cidade achou que os dois eram deuses pagãos. Acharam que Barnabé era Zeus, que é um deus lá da região, e acharam que Paulo era Hermes. Aí o sacerdote de Zeus, que tinha o templo de Zeus lá, o sacerdote do templo, ficava diante da cidade. Aí o que o sacerdote fez? Trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Eles não entenderam, não, que era Deus ali que estava fazendo a obra. Isso mostra que a raiz de deuses pagãos na região era forte demais. Demais. Paulo estava anunciando o evangelho num lugar extremamente difícil, mais difícil do que na sua família. Às vezes você fala assim, pregar lá na minha família é muito difícil, mas aqui eu tenho certeza que era mais. Pregar em Arcos não é fácil não, mas aqui era muito mais difícil, com certeza era, porque fazia milagres e o povo achou que eram os deuses, e o sacerdote começou a pegar ofertas para oferecer em sacrifício aos dois. Ouvindo isso, agora imagina, irmão, imagina, tendo uma conspiração para matar os dois, ainda acontece esse tanto de coisa, essa mobilização toda na cidade, do sacerdote, de tudo. Imagina isso. Aí, 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, correram por meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Fala, olha, larga de bobagem, larga disso.
Quem está fazendo tudo isso é Deus que criou o céu, a terra e o mar. Não são esses deuses que não criaram e não fizeram nada até hoje, não. Quem está fazendo essas obras no meio de vocês é o Deus Todo-Poderoso. E isso está lá na cidade de Timóteo. Continuando. Contudo, 17, versículo 17. Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no campo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Falava e tiveram dificuldade. Não adiantou falar, não. O povo queria entender que eles eram deuses. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Quer dizer, o povo que achava que Paulo e Barnabé eram deuses, aí aqueles judeus que estavam lá em Icônio, junto com alguns de Antioquia, foram lá para mudar o ânimo da multidão. Fala, peraí, Paulo e Barnabé estão com tudo lá em Listra, né? Vamos lá mudar o ânimo da multidão. E aí, 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Apedrejaram Paulo, que está fazendo isso tudo, e o povo morreu. E arrastaram ele para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Quantas vezes passamos por isso aqui na nossa vida? Tomamos tanta pedrada que muita gente fala assim, morreu, como diz aquele rapaz, né? Morreu. Fala, agora esse aí não aguenta não. Tanta pancada e tanta pedrada que parece que está morto. Só que, para o nosso Deus, que gosta de realizar as coisas do nada, para o nosso Deus que gosta de criar do nada, das coisas impossíveis acontecer, onde não existia possibilidade, essa situação que Paulo estava era a melhor que podia. Porque aí ia ver que era o poder de Deus que estava sobre a vida desse homem aqui. Não existia deuses com ele, era o Deus Criador. Então, arrastaram ele. 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, não estava morto não, e voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Muito bem. Esse texto, então, ele retrata a passagem que Paulo teve pela cidade natal de Timóteo. E é nesse período entre Icônio e Listra que provavelmente aconteceu a conversão do jovem Timóteo. Muito bem. Essa cidade de Icônio, só por curiosidade, ela existe até hoje, ela chama Cônia, é a mesma cidade, tem 800 mil habitantes, e são cidades, naquele lugar tem cidade antiga, né? Nós até falamos aqui, Arcos não tem nem 100 anos, Campo Belo tem 100 e pouco, a cidade aqui tem milhares de anos, imagina a cultura, tudo que deve existir nessas cidades. Muito bem, então Paulo teve essa passagem, vamos dizer assim, beirou a morte nessa cidade natal de Timóteo. E ali provavelmente Timóteo se converteu. A Bíblia fala, se a gente for olhar todos os anos que Timóteo conviveu com o apóstolo Paulo, ficam assim mais ou menos 15 anos de convivência ministerial entre os dois. 15 anos, irmão. Você convivendo com o maior implantador de igrejas da história do Evangelho. Que oportunidade que Timóteo teve. Só que para ele dar esse passo, foi necessário muita renúncia.
Timóteo era jovem, com anseios da juventude. Nós vamos ler textos aqui, onde inclusive Paulo recomenda a ele, fala: olha, não pense naquilo que a sua idade, que a sua juventude pode desfrutar. Então ele teve que abrir mão de muita coisa, para viver durante 15 anos da vida dele com um homem extraordinariamente usado por Deus. Isso não foi, se ele ficasse sentado no sofá, ou preocupasse com a vida dele, curtir a juventude dele primeiro, ele não iria ter desfrutado essa vida que ele desfrutou. E mais, nós estamos falando dele há mais de 2000 anos da morte dele. Isso também não iria acontecer. Então é uma prova, irmãos, que sofá, cama, televisão, essas coisas não levam ninguém a lugar nenhum. Para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo, é necessário renúncia de muita coisa na nossa vida. Inclusive nós estamos aqui hoje, num domingo de manhã, renunciando muita coisa para ouvir a palavra de Deus. Isso é o que faz a diferença. Muito bem. Então, ministerialmente, Timóteo, ele acompanha Paulo. Nós vimos na carta de Tessalonicenses que ele foi importante em Tessalônica, quando Paulo está em Atenas e manda Timóteo de volta para trazer notícia. Então ele foi importante lá. Ele trabalhou com o apóstolo Paulo na igreja em Corinto também. Se você ler lá em 2 Coríntios 1,19, ele fica com o Silas, ele ajuda o apóstolo Paulo. E onde Paulo está, então, finalmente, para escrever essa carta? O apóstolo Paulo, ele manda Timóteo pastorear a igreja em Éfeso, ele vai para Macedônia, e aí ele começa o ministério dele lá na Macedônia. Ele, estando nessa região, ele escreve a Timóteo como ele deve proceder com os falsos mestres e os falsos ensinamentos na igreja lá em Éfeso. Que nós vimos, Éfeso também era uma cidade totalmente bombardeada pelas coisas mundanas. Nós vimos isso. Outra coisa, Timóteo, ele estava com Paulo na prisão em Roma. Quando Paulo escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, Timóteo é mencionado nessas cartas. Até preso, ele está junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o considera como um filho amado e fiel. Abre lá em 1 Coríntios 4, 17. 1 Coríntios 4, 17. Diz assim: por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Paulo considerava Timóteo como um filho amado, e quando tinha algum problema, Paulo também enviava Timóteo com alguma carta, com alguma recomendação aos irmãos daquela igreja. Então ele ajudava muito o ministério do apóstolo Paulo. Paulo também o considera ministro de Deus no Evangelho, está lá em 1 Tessalonicenses também. E, para finalizar, Paulo aprova Timóteo, está lá em Filipenses 2, 20, vamos abrir lá? Filipenses 2, 20. Diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Olha a relação que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo.
um obreiro aprovado. Um homem como Paulo aprovar alguém, recomendar alguém dessa forma, você já começa a entender o coração de Timóteo. E, é claro, durante a nossa vida cristã, nós gostamos muito de falar de Davi, que teve conquistas extraordinárias. Moisés guiou o povo no deserto, Abraão, que é o patriarca da bênção. Pessoas extraordinárias usadas por Deus, Paulo, Pedro, vários profetas. Porém, algumas pessoas como Timóteo, às vezes ficam esquecidas nas igrejas. E foi uma pessoa que, não que se ele não tivesse com o apóstolo Paulo, Paulo não teria todo esse sucesso evangelístico, mas foi uma pessoa que participou efetivamente do ministério pastoral de Paulo. Paulo considera filho, aprova Timóteo, diz que andou com ele como um filho anda com um pai. Então Timóteo foi um homem extremamente usado por Deus, tão usado por Deus que Paulo o coloca como pastor de uma das maiores igrejas da época, que é a igreja em Éfeso. Então Paulo tinha com ele ministerialmente uma relação de pai e filho, um obreiro aprovado. Agora vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 12. Paulo agora, nós vamos ler 2 textos onde Paulo vai falar da juventude. Nós falamos já da conversão de Timóteo, lemos em Atos 14, que aconteceu naquele episódio, naquela viagem de Paulo a Icônio, onde ele foge para Listra. Falamos ministerialmente dessa relação que Paulo tinha com ele. E agora Paulo vai falar da juventude dele. 1 Timóteo 4, 12. Paulo diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando Paulo fala isso aqui, que ninguém o despreze pelo fato dele ser jovem, muitos falam que Timóteo era tímido. Por isso não tem tantos relatos dele estar pregando no local ou escrevendo alguma coisa. Timóteo é um jovem tímido. E ele sofria um pouco com essa juventude pela discriminação. Esse menino aí, isso aí é uma criança, provavelmente. Irmãos, ele lidava com fariseus, saduceus e mestres da lei. Um jovem. Então, ele ia pregar, e outra, ele ia representar Paulo. Então, eu imagino, mas esse menino veio aqui trazer a notícia, cadê o apóstolo? Então, muitas vezes, ele poderia ser discriminado pela juventude dele. E Paulo deixa aqui para ele uma ordem. Ele fala, olha, que ninguém o despreze, mas você seja um exemplo. Agora, quem falou que jovem não pode ser exemplo para a igreja? Olha o que jovem pode ser. Exemplo de quê? Exemplo para os fiéis na palavra. Exemplo no procedimento. Exemplo no amor. Exemplo na fé e exemplo na pureza. Um jovem tendo que ser exemplo na pureza. Essa era a carga que Timóteo recebeu para estar andando junto com Paulo. E ele foi aprovado. Nós lemos lá em Corinto. Segundo, abre comigo 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, 22. Diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Olha o que Paulo fala para ele. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
Então, Timóteo era um jovem, sujeito às mesmas tentações de qualquer jovem. Era carne e osso. Só que ele escolheu fugir das coisas mundanas e ser um exemplo na palavra, na fidelidade ao Senhor e no amor ao Senhor. Timóteo escolheu isso. E que sirva aí de exemplo para nós jovens, como devemos proceder. Amém? Então nós estamos hoje traçando aqui um perfil do irmão Timóteo, que vai estar lá no céu também, que nós vamos encontrar com ele lá e vamos ter muita coisa para conversar também. Então falamos da conversão, ministerialmente com o apóstolo Paulo, como que era, a sua juventude, Paulo fala com ele. Agora a questão do temperamento, 1 Timóteo 4, vamos voltar lá, 1 Timóteo 4, 14, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado. Vamos ler tudo, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo está dizendo, olha, não negligencie aquilo que foi dado a você. Quer dizer, destacando um pouco a timidez dele. Porque tem muita gente que não foi dado nada e já chega, né? Não tem timidez nenhuma. E aí ele foi dado muita coisa com imposição de mãos pelos presbíteros. E Paulo diz, olha, não negligencie isso não. Vai embora. Lá no capítulo 6, versículo 20, diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé, e a graça sejam com vocês. Então Paulo mais uma vez fala, olha, fique esperto. Paulo preocupa com essa juventude de Timóteo, mesmo sendo aprovado, mesmo sendo uma bênção nas mãos do Senhor, ele começa a preocupar com isso. Então a carta também, Paulo vai instruir Timóteo nesse sentido. Bom, e aí nós temos então essa carta que Paulo escreve a esse jovem. O contexto então é esse: Paulo estava em Icônio, naquela confusão toda, Paulo prega o evangelho. Timóteo, como um judeu, ouviu a palavra de Paulo, se converte ao Senhor, e ele participa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que fica durante mais ou menos 15 anos com ele. Paulo o considera um filho amado no Senhor, um obreiro aprovado. Timóteo faz ministerialmente com o apóstolo Paulo uma parceria vinda de Deus, e Paulo tem total confiança nele, que o coloca como pastor da igreja em Éfeso. Amém? Então, esse é o contexto de Timóteo. E aí Paulo então vai escrever para ele lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, dando instruções de como proceder nesse pastoreio dessa igreja. Um jovem pastoreando a igreja em Éfeso. Vocês lembram de Éfeso? Que era um teatro fechado, uma igreja cercada, uma cidade cercada que pagava para entrar. Tinha um maior teatro do mundo na época, cabia 40 mil pessoas. Mini teatros, chamado Aldeons, onde Paulo alugou um para implantar a igreja. Teve a confusão no teatro, que é relatado em Atos. É nessa igreja em Éfeso. Templo da deusa Diana, com mármore branco. Diz que à noite não tinha iluminação, mas parecia que estava iluminado. Era lá que Timóteo ia ser pastor. Essa igreja, uma cidade complicadíssima, mas os crentes lá estavam firmes com o Senhor. E no primeiro versículo, então, Paulo começa, né? Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus. Por que ele fala apóstolo de Cristo por ordem de Deus? Nós já vimos isso. Porque muitos da época falavam que Paulo não era um apóstolo, porque não andou com Jesus. Então julgavam ele, diminuíam ele. Então ele fala que ele é um apóstolo, mas ele é um apóstolo por ordem de Deus. O próprio Deus ungiu o apóstolo, vamos falar assim.
nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Por que ele fala Deus nosso Salvador? Porque muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador, que veio salvar a humanidade. Então Paulo, na introdução, ele firma Deus, que é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a esperança do quê? Da nossa vida eterna. Ele escreve para um jovem que está enfrentando perseguição, pastoreando uma igreja grande, iniciando o seu ministério. Então ele diz, fala, olha, Jesus Cristo é a nossa esperança. Tudo isso que você está sofrendo, um dia Jesus vem nos buscar. Essa é a esperança que Paulo deixa escrito aqui. Então Deus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa esperança, e Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, como nós já vimos. O que ele deseja aí na introdução? Graça, misericórdia, e a de Deus se renova toda manhã, aleluia, e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Está em ordem, né? Quem desfruta da graça, da misericórdia, tem paz. Da parte de Deus e de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo faz uma introdução aqui, onde nessa introdução ele coloca tudo o que ele está pregando, sobre a esperança da vinda de Jesus, sobre o nosso Deus que é Salvador, e considera Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Paulo não tinha filho, ele adotou Timóteo como filho da fé, cuidou de Timóteo, que andou junto com ele. E é sempre bom, né, irmãos, a gente andar junto com jovens. Andar com jovem nos torna jovens também. E porque a juventude, na verdade, ela não está no físico. A juventude está na mente. Quem crê assim? Amém. Tem muito jovem que já está velho. E tem muita gente velha na idade que está jovem. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas, às vezes, estão numa certa idade, mas não tem medo de experimentar o novo, de viver a vida, de fazer a obra do Senhor, né? Jovens, às vezes, não têm a disposição de liderar um grupo, mas pessoas idosas estão ali enfrentando a novidade do Senhor na vida delas. É bênção demais. Então, é bom andar com jovem, mas a pessoa que é jovem na mente. A Bíblia fala que Paulo e Timóteo levavam boas novas. Não levava notícia ruim. No meio ao caos de uma perseguição romana ferrenha, Paulo e Timóteo levavam a mensagem de libertação e esperança. Amém. Então, versículo 3, Paulo vai começar a advertir contra os falsos mestres. Falso mestre, irmão, sempre teve, tem e sempre vai ter. E a tendência, nós vimos aqui, a questão da apostasia é aumentar, inclusive, os falsos mestres. A tendência é aumentar. Gente que ensina a palavra de Deus de um jeito que não é. O que é falso? É uma coisa que imita o verdadeiro. Não é? Falso é algo que imita o verdadeiro. Fala, essa caixa de som, ela é falsa ou ela é verdadeira? Mas por quê? Se você olhar, está igualzinha a verdadeira. Só que ela, às vezes pode ser a verdadeira, mas às vezes ela é falsa. E o que é falso dura pouco. O que é verdadeiro dura muito. Mas aquilo que é falso não dura nada. Então tem também falsos mestres e falsos ensinamentos. Aí é curto, mas engana. Parece, mas não é. Meu pai não me fala isso a vida inteira para nós lá. Então, ó, gente, tem muita coisa que é o Denorex. Eu não lembro do Denorex, não, né? Mas diz que tem um Denorex, que a propaganda é que parece, mas não é. Eu não sei o que é isso, não.
Mas eu lembro dele falar. Então é isso que ele está falando aqui, sobre os falsos mestres. É o mestre de Enorex, que parece, mas não é. Muitos aí lembram, mas eu não consigo lembrar disso não. Bom, versículo 3. Paulo diz o quê? Partindo eu para Macedônia. Então, Paulo está andando, para não. Roguei-lhes que permanecessem em Éfeso. Aí, ó. Então, Paulo foi para Macedônia e pediu Timóteo, aliás, rogou a ele. Provavelmente ele não queria deixar Paulo, né? Falou, não, nós vamos separar. E naquela época não tinha celular para falar, para ver. Separou, acabou. Você ia ver, de repente nem não via mais. Então, Paulo estava partindo para Macedônia, rogou a Timóteo que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Ele iria ordenar as pessoas para não ensinar falsas doutrinas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Genealogias intermináveis é porque o judeu tinha a cultura de passar de pai para filho a religião judaica. E essa tradição de povo eleito. Então, genealogias intermináveis é que não interessa. Abraão recebeu e foi recebendo, recebeu, que chegou em mim, mas agora é para todos. Então, não precisa ficar, quando o apóstolo fala sobre essas genealogias, essas hereditariedades, que agora não resolve. Se não tiver a fé em Cristo, não vai resolver nada isso aqui. E mitos, né? E aí ele continua, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então não adianta genealogia, devia ter gente lá descendente direto de José, descendente direto de Judá, de Jacó, não interessava. O que interessava agora é o final do versículo 4, a obra de Deus que agora é pela fé. Então, Paulo diz a Timóteo, fala, olha, eu estou indo, você fica em Éfeso, mas esquece essas questões genealógicas, essas culturas que todo mundo aprendeu. O que resolve agora é a obra de Deus feita pela fé. E eu empolguei e o horário passou. Vamos encerrar aqui, em nome de Jesus. Não olhei o relógio hoje. E nós vamos, senão daqui a pouco está na hora do culto. A gente continua domingo sobre essa questão da epístola, tá? E todas essas instruções do apóstolo. Então Timóteo está aí, agora seguindo o próprio ministério como pastor em Éfeso. Amém, né? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado pela esperança que nós temos em Cristo. Ó Deus, e obrigado porque nós somos no Senhor Jesus mais do que vencedores. Abençoa o nosso dia, esse culto que vai iniciar agora. Pai, que pessoas saiam daqui transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja aqui durante o culto, transformando vidas, falando aos nossos corações. Ó Pai, que vidas sejam restauradas, ó Deus, aqui neste lugar. Quem estiver ouvindo na internet vai receber o poder do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós cremos na total restauração do Teu povo. Nós cremos na conversão de quem não conhece ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, durante esse dia. Nos traz a paz a todo momento, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe.